Então, hoje eu gostaria de começar a falar sobre entropia, ciência sistema dinâmico, né? Mas, para motivar a introdução de entropia, eu vou começar a falar onde surgiu esse conceito. Bem, esse conceito já apareceu em física antes, mas em sistema dinâmico, a motivação foi um conceito que apareceu no teoria da informação. E tem um grande motivador pioneiro dessa teoria, né, que fundou a teoria, praticamente, foi Lorentz. Isso é por volta dos anos 60. Okay? Descobri, aliás, que ele era, não só ele é um ótimo cientista, ele fez muitas coisas, inclusive os primeiros computadores que ele foi xadrez e tal, e ele também era muito bom em jogar bolas no ar. Assim. Ele foi uma teoria, escreveu um paper sobre isso, quais são as possíveis formas de jogar as bolas e etc. Um paper, assim. Se você for na revista Quanta Magazine na internet, tem um vídeo, tem um artigo que descreve esses resultados. Muito interessante. Ok, então o primeiro conceito que eu preciso explicar, a motivação, é o conceito de informação. O segundo conceito, que vem logo depois, então, para motivar o conceito de informação, a pergunta é a seguinte, eu te dou um X com uma álgebra e uma medida uma probabilidade. E a pergunta é a seguinte, eu faço um experimento, tá? Então a ideia é que eu faço um experimento, então eu vou conseguir algum X nesse espaço amostral com probabilidades descritas por mim, certo? Então a pergunta é qual é a informação dada por esse exemplo, tá certo? Então a ideia é a seguinte, deixa eu te fazer um exemplo. Vamos pegar por exemplo, vocês assistiram aquele filme Missão Impossível? Tem uma cena famosa no filme Missão Impossível. O grande ator Tom Cruise, ele está descendo de isso está sendo registrado em vídeo, está descendo por uma corda, num lugar bem alto, e tem um chão que é sensível ao toque. Então tem vários quadradinhos, né? Tem vários quadradinhos lá. Tem uma partição do chão. E se a gota de suor do Tom Cruise cai nesse quadradinho aqui, ele acende, né? E você sabe onde o Tom Cruise está, né? Então se a gota de suor cai aqui, esse quadradinho acende, soa um alarme e os caras sabem onde procurar ele. Ele está acima desse negocinho aqui, sabe? Então imagina agora que então a ideia é que a posição da partição onde a gota de suor caiu te dá informação sobre a posição da gota de suor. Tá certo? Essa é a ideia. A pergunta é, dependendo do formato do ladrilho, você pode ter informações diferentes. Por exemplo, uma situação seria um ladrilho que fosse assim. Então a gente só tem 4 ladrilhos. Um dos ladrilhos é muito maior do que os outros. Então, se a gota de suor cai nesse ladrilho, esse ladrilho aqui vai acender, mas isso te dá menos informação sobre a posição
se a gota de suor cai aqui. Porque esse cara tem uma área menor, se a gota de suor cai aqui, você tem muito mais informação, tá? Do que cair aqui. Tá? Então a ideia é assim, eu quero definir uma função que eu vou chamar de I de informação, que vai pegar qualquer conjunto mensurável e vai me dar a informação que, se a gota de suor cai nesse cara, se eu souber que a gota de suor cai nesse conjunto, isso vai me dar uma certa informação. Isso aqui a gente chama de informação. Bem, agora que função a gente vai escolher? Que função a gente vai escolher para descrever a informação? Bem, a primeira coisa que você observou, a gente observa é o seguinte: quanto maior o ladrilho, menos informação a gente tem. Quanto menor o ladrilho, mais informação esse evento nos dá. Tá certo? Então, você espera o seguinte, que se a medida do ar tende a zero, você espera que a informação dada por esse evento vá para mais infinito. Você espera isso. A segunda informação, que é o seguinte: imagina que tivesse um ladrilho só, enorme, probabilidade 1. Então, se eu sei que esse evento acontece, isso me dá quanta informação? Nenhuma, zero, certo? Então, se a medida do ar for 1, você espera que a informação dada por A seja zero. Bem, tem muitas funções que satisfazem, positivas, não negativas, que satisfazem essas duas propriedades. Só isso não é bastante para determinar quem é essa função. Eu preciso colocar algumas condições adicionais. Bem, você espera que, se você variar um pouquinho o tamanho do ladrilho, isso só varia um pouquinho a informação dada. Tá? Se você varia um pouco o tamanho do ladrilho, não muda muito. Então, o que você espera? Você espera que a informação só depende da medida do ladrilho e a informação, quer dizer, essa coisa, que é a medida de A, que quer dizer é o seguinte, que se a medida de A, eu tenho uma sequência de conjuntos e a medida de A converge para a medida de A converge para a medida de A, então eu espero que a informação desse conjunto converja para a informação da outra. Você espera isso, sabe? Continuidade depende só da medida e a continuidade. Só isso não é importante, só isso não é bastante. Agora, uma coisa que você espera, talvez, é o seguinte: eventos independentes te dão informações independentes. Quer dizer, deixa eu explicar isso nesse exemplo aqui. Aqui eu estou pegando o quadrado, o x eu estou pegando o quadrado 0,1. E M, a medida da Lebesgue, A. Bem, eu posso dividir esse quadrado em 3 faixas de tamanhos iguais. Então, esse vai ser o ladrilhamento que eu vou fazer aqui. E, bem, deixa eu pegar pega só essa faixa aqui.
Então, digamos que essa faixa tenha lado 1/3. Então, a medida dessa faixa vertical, é 1/3. Essa é a área dessa. Bem, considere uma faixa horizontal agora, de tamanho 1/3. Uma medida desse tipo. Bom, bem, digamos que eu saiba que eu caí nessa faixa vertical. Isso me dá uma certa informação. Mas isso não me diz nada em que altura eu caí. Então, a informação sobre cair nessa faixa não me diz absolutamente nada sobre a informação em que altura eu caí. E vice-versa. Se eu sei que eu caí nessa faixa horizontal, nessa faixa de altura, eu não sei nada sobre a coordenada x que eu caí. É totalmente independente. Né? Então, esses dois elementos são independentes no sentido que a medida de Lebesgue da faixa V, intersecção com a medida de Lebesgue da faixa horizontal, é a medida de Lebesgue de V, que vai dar um quadrado, né? Esse evento aqui, ó. Eu pego esse quadrado aqui, esse seria o V inter H. Então, a medida desse cara é a medida de V vezes a medida de H. A área dele é um mundo. Então, isso aqui por definição quer dizer que esses dois eventos são independentes. Então, o evento V e H são independentes. Tá? Então, você espera o seguinte, que qual é a informação total dada por esse evento? Bem, você espera que seja a informação dada por esse evento mais a informação dada por esse evento. Já que esse aqui não te dá informação nenhuma sobre esse experimento aqui. Certo? Então você espera, essa é a propriedade que vai definir aí, é o seguinte, que se A e B são eventos independentes, então você tem que a informação dada da intersecção é exatamente a informação dada por A mais a informação dada por B. Certo? Okay. Muito bem. Com essas propriedades aqui, você pode deduzir quem é ele. Tá? Não tem muitas funções que satisfaçam todas as propriedades. Primeiro, ela só depende da medida. Então, na verdade, a informação de A ela se escreve como uma função que só depende da medida de A. Essa propriedade aqui me diz que essa função é contínua. E essa informação, bem, que mais? Essa coisa é sempre maior ou igual que zero. F, se o evento tem probabilidade 1, então tem que dar zero a informação. O que mais? Essa aqui me dá o seguinte, que a informação, a F, se esses dois eventos são independentes, então a medida de A inter B é igual à medida de A vezes a medida de B. Então significa que se eu pegar dois números se eu pegar dois conjuntos independentes, né, um com medida, esse aqui tem medida A e esse aqui tem medida B, então isso aqui é A mais B, A vezes B. E, portanto, a informação dada por A inter B é igual à informação dada por A mais a informação
probabilidades aqui, não é difícil de ver que f de x tem que ser, quem é uma função que tem todas essas propriedades legais? O log é uma base. Aí você tem que pôr uma constante, né? Em algum lugar na verdade o k tem que ser negativo, né? Porque você quer que o x aqui está entre 0 e 1 e você quer que dê positivo. Então o x está entre 0 e 1, então log vamos escrever assim. Tá? Essa aqui. Bem, você pode escolher a base que você quiser. Eu vou escolher a base então, AE e para dar positivo, eu vou pôr aliás, vou pôr menos, tá certo? Então, não são menos, então nessa base aqui, a f de x é menos. Então, a gente define a informação dada pelo evento A exatamente dessa definição. A informação A pelo evento A menos log a base da medida. Ok. Muito bem. Agora eu vou fazer o experimento realmente do experimento de missão impossível. Eu não vou pôr um evento só, um quadrilho só, eu vou pôr um quadriculado de eventos. Então, isso no espaço de medida em geral é uma partição, tá certo? Então, seja P, formada por A1 até aí, uma partição de x, tá certo? Quer dizer, a união de todos os varis é o x, né? E também bem, são 2 a 2 de juros. Aí e a ideia é a seguinte: eu faço um experimento repetidas vezes, quer dizer, eu pego o meu ladrilhamento, eu só estou desenhando retângulos, mas eles podem ser conjuntos muito malucos, não importa. Pode ser bem mais maluco que isso, tá certo? Então você tem um AN aqui e um AJ aqui. E eu faço o seguinte experimento: eu escolho, usando essa probabilidade, um ponto ao acaso no quadrado, tá certo? Se eu escolher um ponto ao acaso no quadrado, ele vai cair em um dos azulejos. Então esse experimento vai me dar a informação que é dada pelo menos log o tamanho do azulejo, tá certo? A pergunta é, em média, qual vai ser a informação dada por esse experimento? Bem, depende do ladrilho que ele cai. Se ele cair num ladrilho pequeno, esse experimento vai me dar muita informação. Se ele por acaso cair num ladrilho grande, vai me dar pouca informação. Agora, em média, se eu fizer esse experimento milhares e milhares de vezes, qual é a informação média desse experimento? Bem, a informação média desse experimento é dada pela seguinte forma: é a probabilidade do evento multiplicada pela informação dada por esse evento, tá certo? Então, a informação dada pelo evento médio dada pela partição P é a probabilidade de você cair no AI, a probabilidade de você cair no AI
é a medida de AI. E a informação dada por esse evento é menos log. Então essa é a informação da média dada por esse experimento. Note que é importante que seja finita, porque se a partição for infinita, pode ser que isso divirja, certo? Pode ser que... Então, se a partição for finita, isso é finito. Tem uma convenção aqui que se a medida for zero, bem, não é uma convenção porque essa função aqui, né, x menos x log de x, ela se estende continuamente. Para zero, certo? Então, convenciona-se que nessa notação, zero log de zero é zero, tá certo? Convenção. Então, se você fizer um gráfico de menos x log de x, é algo assim, né? Se a probabilidade do evento é muito pequena, então esse evento me dá muita informação, mas por outro lado ele é muito raro. Então, em média, ele vai me dar pouca informação. Tá certo? Então, se o evento é muito pequeno, tem medida muito pequena, a informação é nula. Por outro lado, se ele é bem grande, né, ele é muito frequente, então ele é muito frequente, mas ele me dá pouca informação também, porque ele é quase tudo. Então é algo assim. Essa função menos x log de x. Tá bom? Bem, você pode se perguntar qual é a partição que te dá mais informação média. Qual é a partição que te dá a maior informação média? Isso é um problema de multiplicadores de Lagrange. Então, um exercício interessante. É que se você tiver x aqui, no espaço dividido, na verdade esse é um problema de se você tiver probabilidades P1, P2, P, né, todos não nulos, menores ou iguais que 1. A soma das probabilidades é 1. Então, isso pode ser as medidas dos elementos de uma partição com N elementos, tá certo? Ok? Mostre que menos a soma de PI log de PI, com essa convenção aqui, isso é no máximo quanto? Ln log que é exatamente o que acontece quando você pega esses caras da forma 1 sobre n. Então, quando todos os elementos da partição têm o mesmo tamanho, essa partição me dá a maior informação. Então, um exemplo é você lançar um dado. Você lança um dado justo, cada face tem probabilidade de 1/6. Então, a informação média dada por esse evento é log de 6. Se você lança uma moeda justa, tem 50% de chance de um evento e de outro evento, o cara da coroa, a entropia dada por esse média, dada por a informação média, a entropia dada por essa informação, por esse evento, é log de 12. Aliás, eu não disse. Esse cara aqui é chamado de entropia da partição. Então, definição. H de P
achando tanto abstrato, né? Você está tentando quantificar a informação. Né? Isso pode ser se perguntar para que diabo serve isso, sabe? Bem, o que eu vou fazer agora é exatamente uma aplicação extremamente concreta do conceito de entropia. Então, para isso, eu vou seguir umas notas que eu vou dar referência aqui. General theory. Of noiseless channels. Então, a ideia é a seguinte: a motivação para introduzir o conceito de entropia do Shannon é que ele estava interessado no seguinte problema. Digamos que eu faço um experimento, digamos que eu quero transmitir alguma informação. Por exemplo, poderia ser um texto em português, certo? Se você pega um texto em português, escrito em português, se você olha, a pergunta é a seguinte: eu quero transmitir por um canal. Digamos que esse canal mande. Então, o que é um texto? O texto é uma sequência de símbolos. Cada símbolo é uma das 23 letras, ou sei lá, se você contar o espaço, 24, agora tem 26, 27, contando com os espaços, tá certo? Então, são 27 símbolos, né? E você quer transmitir por um canal. Mas digamos que esse canal use sinais diferentes, o que é o que acontece. Se você manda um e-mail em português para outra pessoa do outro lado do mundo, então você vai mandar isso em código binário. Então você só pode usar 2 símbolos. Então você tem que codificar a sua informação que está em 27 símbolos para apenas 2 e transmitir essa informação para o outro lado e depois ele decodifica. Então tem uma codificação no meio. Então se você tem uma informação aqui, você tem uma mensagem com certo número de símbolos, x1, xk símbolos, xk, e aí você precisa transmitir por um canal, tá certo? A gente vai supor que você nunca perde informação nesse canal, então não tem nenhum ruído, por isso que não tem ruído nenhum, você não perde informação no canal. Mas aqui no canal, você tem, só pode transmitir com um certo número de símbolos. As mensagens aqui tem N símbolos, por exemplo. Por exemplo, poderia ser um canal binário. E aí quais são os símbolos? Os símbolos são 0 ou 1. E o M, portanto, nesse caso, é 2. Tá certo? No caso dos textos em português, a gente tem, sei lá, 27 símbolos. A, B, C, D, X, Y, Z, eu não sei onde é que o W aparece e o espaço. Certo? 27 símbolos. Então você precisa decodificar, codificar aqui, desse sistema para esse, e depois você precisa decodificar. E aí o recipiente, recebe a sua mensagem. Então, a pergunta agora é: qual é o melhor código? Porque você quer mandar mensagem, você quer mandar
ela com o menor número, a mensagem mais curta possível. Hoje parece que não é tão importante isso, né? Porque você pode mandar, sei lá, vários megabytes em poucos segundos, mas, por exemplo, se você tivesse esse tipo de coisa começou a ficar séria quando você tinha um telégrafo, você queria mandar um telegrama. Mandar um telegrama custa caro, você pagava por palavra, por letra que você mandava, certo? Então você queria compactar a mensagem da forma mais compacta possível para mandar a mensagem. Então, a questão é que o melhor código depende da frequência dos símbolos que aparecem aqui. Digamos que você tivesse só 2 símbolos, tá? Só que esse símbolo é muito mais frequente que esse. Então você vai codificar esse símbolo por um código muito mais curto do que esse símbolo. Entendeu? Por exemplo, a palavra A, a letra A é muito mais frequente nos textos em português do que a letra Z. Então, se você vai fazer um código binário para representar cada letra, você vai ter que usar certamente um código mais curto para a letra A e um código, você pode usar um código grande para a letra Z. Então, isso vai aumentar a eficiência do seu canal. Então, é isso que o Shannon notou, que se todos os símbolos fossem igualmente frequentes, não teria muito problema em codificar esse negócio, tá certo? Qualquer código com comprimentos iguais para cada símbolo resolveria o problema, seria bem eficiente. Mas, na realidade, na maior parte das situações, as mensagens, as frequências com que aparecem os símbolos, depende da natureza da mensagem, tá certo? Então é isso que a gente vai ver aqui. Ok. Bem, um exemplo ao invés, digamos que você queira ser, um tipo um cassino online. Você está lançando dados aqui, um dado justo desse lado, e você quer transmitir os lances, os resultados dos lances desse cara. Nesse caso, ou melhor, uma moeda, né? Uma moeda justa. Você dá cara, você transmite 1, se dá coroa, você transmite 0. Então, aqui, a tradução é simples, cara 1, coroa 0. Esse é o código mais eficiente. Não tem nenhum código que é mais curto para transmitir 1.000, sei lá, 1 milhão de lançamentos de moeda. Tá certo? Esse é o mais eficiente, vai ter um menor número de símbolos. Tá certo? Ok. Então, essa é a pergunta que eu quero responder. Como eu descrevo, qual é o melhor código? Será que tem, qual é o código mais eficiente, tá certo? Em termos de transmissão de dados. Bem, tem um código, o que eu expliquei agora é o código mais simples possível. Você troca cada letra por uma sequência de símbolos aqui. Você tem N símbolos para escolher, certo? Então, por exemplo, o código que você vê no computador, ele troca cada letra por 8 bits de informação, tá certo? Ele vários símbolos por 8 bits de informação. Então, são 8 símbolos entre 0 e 1. Cada letra é trocada por isso e você transmite a informação. Esse é o tipo de código que é o mais simples, né? Então, esse é o que a gente chama de simple. Não vou repetir, eu não sei como você traduz isso em português, assim, você deve ter uma notação clássica para isso. Simple letter code. Quer dizer, você transmite, troca um símbolo por uma sequência de símbolos aqui. Tá certo? Troca uma letra por uma sequência de letras. Então, a ideia é a seguinte: se você tiver uma mensagem, então, digamos que a sua mensagem seja uma sequência de símbolos K. Nossa, não, acho que eu quero bem
símbolos, né? Esse cara aqui, o XY, né? Eles estão aqui. São as letras, né, do meu, são o alfabeto que eu estou utilizando, os letras. Sabe? Então, o seu código, nesse caso, vai ser o seguinte: você vai trocar essa letra por uma sequência de letras nesse código aqui. Então, você vai trocar isso por, digamos, sei lá, por uma certa sequência. Sei lá, R, que pode depender de, certo? Então você troca, por exemplo, cada letra por uma sequência de zeros e uns. Só que note o seguinte, o tamanho de cada letra, do código que representa cada letra, não precisa ser constante, certo? Não precisa ter sempre 8 bits. Porque talvez esse não seja mais eficiente, tá certo? Então vamos chamar esse cara de C de X. Então, se você tiver essa mensagem, que é a codificação dessa mensagem, vai ser: você codifica cada letra e transmite. Codifica essa letra e concatena ela. Você consegue uma sequência de, sei lá, zeros e uns, um exemplo, e você transmite isso. Tá certo? Bem, tem que tomar alguns cuidados, porque nem toda possível lista de codificações aqui você pode decodificar no final de maneira única. Tem que tomar cuidado, tá certo? Por exemplo, tem codificações onde nenhuma das sequências que aparecem aqui começam com as mesmas símbolos. Que a codificação é um código, como é que chama isso? Código com a propriedade de prefixo. Eu lembro disso porque eu dei matemática discreta uma vez, eu essas coisas, aprendi essas coisas lá. Então, se o tamanho das codificações das letras são variáveis, você tem que tomar cuidado, porque nem toda codificação você pode decodificar de maneira única, certo? Então, muito bem. Então, o que o Shannon provou foi o seguinte. Esse é o primeiro teorema. Então, digamos que eu tenha uma mensagem. Então, digamos que assim, agora, vamos fazer o seguinte: suponhamos, eu tenho que fazer uma aproximação aqui, que é a seguinte: num texto em português, as letras que aparecem, né, a mensagem que aparece, as letras não são independentes uma da outra, tá certo? Então, se uma palavra começa com A, não tem a palavra, se uma letra começa com A letra seguinte não é independente da letra A. Tá? Então, eu vou fazer uma aproximação aqui. Eu vou supor que as letras são independentes, tá certo? O que é mais ou menos verdade, né? Quer dizer, se você pega vários textos de português, você pode facilmente ver que a frequência da letra A é mais ou menos constante, a frequência da letra B não é independente, mas as frequências estão bem definidas, tá certo? Então, a ideia é a seguinte: suponhamos que